Bom dia, pessoal. Estamos aqui nós para a aula 27, aula que vai marcar o fim da matéria de função de segundo grau. Vamos falar hoje de inequação de segundo grau, inequação produto e inequação quociente, ou seja, vamos trabalhar as inequações hoje. Ou seja, as desigualdades hoje. Hoje é o dia das desigualdades envolvendo a questão da função de segundo grau e tem tudo a ver com a função de segundo grau, tá? Então, vou começar a compartilhar com vocês a nossa tela. Bem, então lá vamos nós aqui para inequação de segundo grau. Antes de falar especificamente sobre inequação de segundo grau, vale frisar que a palavra inequação, né, está ligada à ideia de desigualdade, né? Então, a inequação tem que ter um sinal de desigualdade, mas a inequação também tem que ter uma segunda coisa, tem que ter variável, né? Ou incógnita, ou número a ser descoberto. Então, quando eu escrevo 2 menor que 3, 2 menor que 3 é uma desigualdade verdadeira, mas ela não tem variável. Quando eu escrevo x mais 1, nós temos agora nessa expressão uma variável, mas aí não temos uma desigualdade. Mas quando eu misturo as duas coisas, e escrevo x mais 1 menor do que 3, eu tenho esses dois elementos aqui. Nós temos a desigualdade, expressado por esse sinal, e nós temos a variável, expressado pela variável x. Vale frisar que a desigualdade são 5 sinais possíveis: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Esses 5 sinais na matemática expressam desigualdade. Então, se você usar qualquer um dos 5, você pode usar, então, a palavra inequação, tá? Pronto, feita essa revisão aí básica do que é inequação, né? Também vou dar uma revisada como é que se resolve uma inequação de primeiro grau, que ela é bem mais simples, né? Se eu, em vez desse segundo grau que eu escrevi aqui, a de primeiro grau, como resolveria ela? Ela não tem nenhum procedimento novo, porque você tem uma expressão aqui como essa, 2x mais 5 menor que 11, por exemplo. A minha pergunta é a seguinte, né? Se eu quero resolver essa equação, né? Se eu peço resolva, eu quero, esse é o meu pedido, né? Resolva, eu quero saber quais os números que multiplicados por 2 e somados com 5, o resultado dá menor do que 11. Vale frisar que essa é uma grande diferença da equação para a inequação, né? A inequação, ela não costuma ter um número só que satisfaz, ela costuma ter uma quantidade infinita de soluções. Porque, vamos descobrir, né? Qual é o número que multiplicado por 2 somado por 5 é menor que 11? Eu podia tentar chutar. Deve ser 1. Aí, 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. 7 é menor que 11. Satisfaz. Tá bom, 1 é solução. Agora, e só tem 1 ou tem mais quem? Eu quero logo todas as soluções. Então, quando eu falo resolva, eu estou atrás de todas as soluções. Eu não quero só uma solução, né? Todos os números que satisfazem, que podem ser colocados no lugar da variável. Então, essa equação é resolvida, essa inequação aqui de primeiro grau, né? Então, aqui nós temos uma inequação de primeiro grau, ela é resolvida exatamente como eu resolveria a equação, ou seja, se no lugar desse sinal aqui, de menor, tivesse o sinal de igual. Ou seja, se eu tivesse uma equação, eu resolveria como? Então, vou repetir o procedimento lá que eu uso na equação. Qual é? Isolar a variável no primeiro membro. Aqui está o primeiro membro, aqui está o segundo membro. Os números 2 e 5 acompanham a variável x e nós temos que isolar essa variável. Então, a gente começa passando para o outro lado a adição, né, e transformando na operação inversa, que é subtração. Então, mais 5 vira menos 5. Aí posso fazer a conta 11 menos 5, que é 6. E isolando agora, terminando o isolamento da variável, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu garanto que qualquer número, atenção,
qualquer número menor do que 3, estamos falando de quantos números reais que são menores que 3? A gente sabe que são infinitos, não é isso? Infinitos. Serve. Então, aquele 1 que eu tinha citado funciona realmente, ele é menor do que 3. Mas o 0 também serve, o 0,1 também serve, o raiz de 2 também serve, nós temos infinitas soluções. Pronto, relembrado como é que se resolve uma inequação de primeiro grau, eu acho que agora a gente tem condições de começar a falar de inequação de segundo grau, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui dar 2 exemplos, tá certo? 2 exemplos. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. E vou dar esse exemplo aqui agora. Pronto. Então, vou começar aqui com esse exemplo 1. E aqui nós temos o exemplo 2. Começando pelo exemplo 1, eu quero saber quais os números que elevados ao quadrado. Então, o enunciado de uma inequação é esse, resolva. Ou seja, resolver é resolver uma inequação significa achar os valores numéricos, ou seja, os números, né? Achar os números que podem substituir a letra, né? Substituir a letra, tornando a sentença verdadeira, né? Então, se eu botar um número que não satisfaça aqui, não serve, né? Por exemplo, o número, deixa eu ver, número 2 claramente não serve aqui, né? Se eu botar o número 2, 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 5, 4 menos 12 dá menos 8, e menos 8 mais 5 dá menos 3. E menos 3 não é maior ou igual que 0. Isso aqui é falso, né? O que então percebe que o número 2 que eu substituí no lugar da variável não serve, né? E aí, como é que eu faço para descobrir os números que servem? Qual é o procedimento? Bem, de antemão já não dá para fazer aquele procedimento que eu fiz na inequação de primeiro grau, que é isolar a variável. Porque isolar a variável dessa forma aqui, só se eu fizesse completamento de quadrados, né? Aí eu conseguiria isolar. Mesmo assim, teríamos problemas, né, nesse método. Então, a solução aqui se passa pelo seguinte. Vamos lá. Então, a solução. Você pega, é fundamental que um dos membros sempre tenha um número 0, no caso aqui o segundo membro. Aí você pega o primeiro membro e diz que isso é uma função de x. Ou seja, eu teria a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Ou seja, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Quer dizer isso? Nós temos uma função. Então, o passo seguinte que eu sugiro agora é estude o sinal dessa função. Estude o sinal. Então, como é que se estuda o sinal de uma função? Deixa eu ver se já tem um gráfico aqui pronto. Tem um gráfico aqui pronto, que eu vou passar aqui para baixo. Pronto, aí me acelera um pouquinho a minha vida aqui. Nós vamos estudar o sinal. Estudar o sinal se passa por entender como se comporta o gráfico da função, né? Então, vamos lá. Para estudar o sinal, qual é o passo seguinte? Achar as raízes, né? Achar as raízes. E a gente sabe que acha as raízes fazendo y igual a 0. E ao fazer isso, nós transformamos numa equação de segundo grau que eu vou resolver por soma e produto, né? Quero achar dois números cuja soma de menos b menos 6 sobre a, que é 1, que vai dar 6, e o produto c sobre a, 5 sobre 1, que dá 5. Dois números que multiplicados dão 5.
e que somados dão 6, não é difícil perceber que esses números são os números 1 e 5. E, de fato, 1 mais 5 dá 6, e 1 vezes 5 dá 5. Então, marcando esses números aqui no plano cartesiano, 1, 2, 3, 4, 5, a gente acabou de achar 2 pontos da função, né, pessoal? Quais? O 1 mandando para o 0 e o 5 mandando para o 0. Vou marcar esses 2 pontos aqui no plano cartesiano. Eles pertencem ao eixo x. E vamos achar o vértice, né? Nós estamos diante de uma função de segundo grau, nós temos que achar o vértice. O vértice é achado fazendo a média aritmética a abscissa do vértice. Você faz a média aritmética de 1 em 5. A média de aritmética de 1 em 5 é 3, né, pessoal? Então, 3 manda para quem? É só agora substituir aqui. 3 ao quadrado vai dar 9. 6 vezes 3 vai dar 18. Mais 5 vai dar menos 9. Mais 5 vai dar menos 4. Então, 3 manda para o menos 4. Então, 3 manda para o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, marcando esse ponto, 3 mandando para o menos 4. Ou seja, como a gente já esperava, a concavidade da parábola é para cima. Já que o A é positivo, né? O A vale 1 dessa função. Bem, feito isso, a gente percebe claramente, né, que esses pontos aqui da função, né, tem uma imagem positiva. Não só esses, como esses daqui também, estou pintando de verde, todos têm imagem positiva. Já esses outros aqui, esses pontos que eu estou pintando agora de azul, têm uma imagem negativa. Então, o estudo do sinal é esse, né? Botando aqui numa reta, a gente marca as raízes, eu ensinei isso no vídeo passado, né? A gente marca as raízes 1 em 5. Então, marca mais aqui no meio, desculpa, menos aqui no meio. Deixa eu corrigir aquele primeiro lá, pronto. Menos aqui no meio e mais nas extremidades, ou seja, a direita do 5 e a esquerda do 1. Agora vem a questão, veja, a gente igualou esse cara a y aqui, não foi? A f de x, né? Ou seja, eu quero que f de x, que a função seja maior que zero. Ser maior ou igual que zero é ser positivo, é ser nulo ou ser positivo. Então, desculpa, pessoal, que eu botei menos, não era mais, foi mal, tá? Corrigindo aqui, tá? Corrigido. Eu quero saber onde é que a função é positiva. E a função é positiva aqui nessa região, à direita do 5, e nessa região aqui, à esquerda do 1. Vale frisar que, quando eu falo 1 em 5, eu estou falando valores do domínio, x. Quando eu falo positiva, eu estou falando de y, estou falando da imagem, né? Então, nessas regiões que eu acabei de pintar, nós temos uma função positiva. Pronto, então essa é a solução. Isso que eu acabei de pintar, agora eu estou reforçando aqui de preto, isso aqui que eu acabo de pintar é a solução. Ou seja, a solução desse problema são os números. O intervalo que vai do 5 até o mais infinito. E como inclui o igual, a bolinha aqui é fechada, não é isso? Ou seja, tem uma igualdade aqui ó, no nosso enunciado. Então, 5 faz parte. E o infinito, que não é número, não inclui ele. União com quem? Com o intervalo que vai do menos infinito, sempre o menor à esquerda, né, no intervalo, indo até o 1, e o 1 mesma coisa, fechado no 1, aberto no menos infinito. Gente, esse é o conjunto de solução. E essa é a maneira que se resolve uma inequação de segundo grau. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Qualquer número maior que 5 que você colocar aqui, vai tornar esse resultado aqui todo maior que zero, maior ou igual que zero. Qualquer número menor que 1 que você atribuir, também vai acontecer o mesmo. Vai dar um número maior ou igual que zero. Então, você pode testar à vontade. Fica à vontade para testar números nesse intervalo.
números nesse intervalo. Eu garanto que todos eles vão funcionar. E se por um acaso você quiser tentar números nesse intervalo aqui, que vai do 1 ao 5, eu garanto que vai falhar. E vai falhar por quê? Porque vai dar negativo. Tá certo? Eu vou só fazer 3 exemplos, né? Vou pegar como candidatos os números 0, 3 e 6, né? 0 pertencente ao intervalo menor que 1, 3 pertencente ao intervalo do 1 ao 5, 6 pertencente ao intervalo maior que 5. Então, se eu boto o 0 lá na conta, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Então, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0 sobre 5. 5 é positivo, então funciona. Ok. 0 funciona. Mesma coisa vai acontecer com 6. Se eu fizer 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6 mais 5. Mesma coisa, 6 ao quadrado vai cancelar com menos 6 vezes 6. Vai sobrar o 5, é positivo de novo, ok. Então veja que um número maior que 5 e um número menor que 1 funcionou. Agora eu vou pegar um número entre 1 e 5 e vai falhar. Vamos testar? Testando. 3 ao quadrado, sempre botando na lei de partida, né? Tem que ser na lei que começou o problema. 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Então, isso aqui vai dar quanto? 3 ao quadrado vai dar 9, menos 6 vezes 3 vai dar menos 18, mais 5. Foi esse até o ponto que nós já calculamos, né? Ó, vai dar menos 4 esse resultado. E um número menos 4 não é, pessoal, maior ou igual que 0. Ele não funciona, então não faz parte da solução. Não está ok para ele. Tá? Pronto. Então, vou repetir o procedimento agora para esse exemplo. E esse exemplo aqui merece um pouquinho de atenção, porque nesse exemplo aqui até daria para isolar a variável. Só que se você isolar a variável, você não vai chegar na solução correta. O isolamento da variável, você faria o quê? X ao quadrado menor que 4. E aí você passa o 2 para o outro lado, na forma de potência, a raiz. Né? Aí tem a questão do mais ou menos, e aí, bota mais ou menos, não vou botar não. Tá bom, aí não botei não, e fica x menor que 2. E x menor que 2, embora até faça parte da solução, ela não é a solução completa. Então, essa solução não serve. Se ela só me leva a um pedaço da solução, ela não serve. Até em uma situação de emergência eu poderia até usar, né? Mas ela não serve. Bem, então vamos resolver da mesma maneira que a gente resolveu a da esquerda agora, usando o mesmo método. Qual? Chama o quê, pessoal? Chama isso aqui de uma função, f de x. Então, nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Pronto, aí faz todo aquele procedimento. Estudo sinal. Estudo sinal. Como é que se estuda o sinal? Iguala a 0, o valor de y. E aqui a gente pode resolver isolando a variável, a equação de segundo grau incompleta pode, vai ficar x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Duas soluções. Aí, deixa eu ver aqui. Pronto, um gráfico aqui que acaba de aparecer, beleza. Vamos marcar esse 2 e esse menos 2. 2, menos 1, menos 2. Pronto. E veja que vai cruzar o eixo y aqui no menos 4, já que o c vale menos 4. Nós temos esses 3 pontos. Com esses 3 pontos, temos o esboço da parábola. E tendo a parábola, a gente sabe que essa região aqui é positiva. Desculpa, repetindo a cor lá do outro. Essa região aqui é positiva. E essa região aqui no meio é negativa. Pronto, estudei o sinal. Mesma coisa, posso botar aqui no intervalo, né? No intervalo da reta real, marco as raízes, menos 2 é 2, e coloco positiva, negativa no meio e positiva nas extremidades. A direita, a esquerda do menos 2 e a direita do 2. Pronto. Aí, de novo, eu volto àquela fase que eu perguntei antes, ó, combinando isso com isso, né? A gente está interessado nos valores que levam que f de x seja menor que 0. Eu só fiz repetir o que estava aqui, pessoal, ó. E substituiu f de x. Ou seja, ele quer imagem negativa. Agora, se ele quer imagem negativa, ele agora quer essa região aqui negativa.
Então, essa é a resposta. Agora, aqui não tem mais igual. Então, agora aqui a bolinha vai ser aberta. Então, o conjunto de solução dessa inequação vai ser o intervalo aberto, que vai do menos 2 ao 2. Qualquer número entre menos 2 e 2 que você colocar aqui, qualquer número, ou seja, eu incluo o menos 1, o 1, o 0, 1,5, o 2,4, o raiz de 3, qualquer número que esteja nesse intervalo satisfaz. Agora, qualquer número fora desse intervalo não satisfaz. Pronto, pessoal. Acho que na equação do segundo grau era tudo o que eu tinha. Já que falamos na equação do segundo grau, então faz sentido agora falar também das inequações produto e inequações quocientes, né? Então, vamos falar das inequações produto e nas inequações quocientes. Vamos começar pela inequação produto. Como o próprio nome já sugere, além de ser uma inequação, ela tem que ter um produto. Então, vamos dar aqui um caso. X ao quadrado menos 9, que multiplica menos 3x mais 6. Menor ou igual que 0. Bem, então, eu acho que está todo mundo percebendo que nós temos um produto aqui, né, pessoal? E daí o nome produto, né? Que a gente vai... E o enunciado é o mesmo da inequação do segundo grau, ou seja, eu vou pedir que resolva. Pedir para resolver é pedir para dizer quais são os números que, colocados no lugar dessa variável x aqui, torna todo esse resultado aqui menor que 0. Menor ou igual que 0. Então, eu podia ir para o tentativo. Será que o 1 funciona? Será que o 0 funciona? Será que o 2 funciona? E sair testando. Mas, de novo, a gente vai chegar só em algumas respostas e eu quero todas elas. Já que eu quero todas elas, como é que eu vou resolver isso? Então, a resolução se dá da seguinte forma, né? A gente chama um primeiro pedaço aqui de uma função, f de x. Uma função aqui, f de x. E o segundo pedaço de outra função, g de x. E a gente estuda o sinal de ambas. Então, qual é o próximo passo? Estudar o sinal. Estudar o sinal das duas. Então, vamos lá. Vamos estudar o sinal. Vamos estudar o sinal, tá certo? Então, eu vou começar aqui pela f, tá bom, pessoal? Começando aqui pela f, eu pego que, né, f de x é igual a x ao quadrado menos 9. Para estudar o sinal, o que é que eu faço? Igualo y a 0 e transforma numa equação de segundo grau. Nessa equação, a gente pode isolar a variável, sem nenhum problema, e encontro como raízes o mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9. Então, eu marco aqui no gráfico a abscissa menos 3 e a abscissa 3, e nós temos agora os pontos 3 mandando para o 0 e menos 3 mandando para o 0, esses dois pontos. Pronto. E como ela é côncava para cima e cruza o eixo y no valor do c, que é menos 9, quer dizer que o 0 manda para o menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, vai estar mais ou menos aqui esse ponto. Ó. E temos o esboço do gráfico. Uma parábola que passe por esses 3 pontos. Feito isso, essa região aqui é negativa, porque está embaixo do eixo x. Essa região aqui é positiva, porque está acima do eixo x. É isso? Pronto. Então, eu já posso estudar o sinal dela aqui, que vai ser... Marco as raízes, menos 3 e 3. Marco positiva nas extremidades
e negativo aqui no meio. Bem, da mesma forma que eu estudei o sinal para a função f, eu vou estudar o sinal para a função g. Então, vamos lá fazer o sinal, o gráfico da função g. Então, a função qual é? G de x igual a menos 3x mais 6. Veja que agora, diferentemente da f, que era uma função do segundo grau, que nós temos uma função de primeiro grau. O gráfico não vai ser mais uma parábola, vai ser uma reta, nós já sabemos disso, né? Lembrando que a gente está, nossas definições, né, criou duas funções reais, tá certo? Estudo o sinal de duas funções reais. Pronto, então como é que se estuda o sinal? Mais uma vez, iguala o y a zero e acha as raízes. No caso dessa função de primeiro grau, só vai ter uma raiz. Passa o menos 3x para o lado esquerdo. Então, x vai valer 3 sobre 6 sobre 3, que vai dar 2. Então, nós temos 1, 2. Essa é uma raiz, ou seja, nós temos o ponto 2 mandando para o zero. E se eu quero saber onde é que cruza o eixo y, é só botar o valor 0 para o x. 3 vezes vai dar o próprio valor do b, né? Y igual a x mais b vai dar o valor do próprio b. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Uma reta que passa por esses dois pontos que eu fiz aqui. Está aí, feito o esboço do gráfico dessa função de primeiro grau. Mesma coisa do outro, né? Esses pontos aqui estão acima do eixo x, então é a região onde a função é positiva. E esses pontos aqui embaixo, onde a função é negativa. Fazendo o estudo do sinal, então, nós marcamos a raiz 2, percebemos que a região positiva é a região à esquerda do 2 e a região negativa é a região à direita do 2. Pronto. E agora, para finalizar o nosso problema, a maior parte já foi feita. Agora, eu tenho que fazer um quadro de sinais. Que quadro é esse? A gente vai colocar nesse quadro as funções que nós estudamos. E depois uma terceira aqui que vocês vão ver por quê. Epa, pegou quem eu não queria. Pronto, aqui vai ser a primeira do quadro. Aqui vai ser a segunda do nosso quadro. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. E aqui vai ser a nossa terceira. E agora? Aqui eu vou botar a função f. Aqui eu vou botar a função g. E aqui eu vou botar a função f multiplicada. Veja que tem uma multiplicação aqui, né? Pela função g. Pronto. Então, coloco o que eu fiz nas duas etapas iniciais. A função f, como é que ficou? Foi o menos 3 e o 3. E ficou mais nas extremidades e menos aqui no meio. Já a função g, que nós estudamos, a raiz foi o 2, eu tenho que botar o 2 aqui, ó, à esquerda do 3 e à direita do menos 3, eu tenho que obedecer a posição na reta real, essas retas estão alinhadas, né? Então, você tem que olhar, comparar uma com a outra. E colocando aqui o sinal, nós percebemos que foi negativo à direita do 2 e foi positivo à direita do 2. Então, agora, para finalizar, a gente percebe que nós temos aqui, pegando as três raízes, nós temos três regiões, né? Porque nós temos a raiz menos 3, a raiz 2 e a raiz 3. E agora, como nós temos uma multiplicação,
eu devo multiplicar os sinais. Então, nessa região aqui, à direita do 3, a função f é positiva, a função g é negativa. E mais com menos na multiplicação, pessoal, dá menos, né? Mais com menos dá menos. Já essa região aqui, entre 2 e 3, eu tenho a f negativa, eu tenho a g negativa também, e menos com menos na multiplicação dá mais. Beleza? Já nessa região agora, entre o menos 3 e o 2, nós temos na função f o sinal negativo, na função g o sinal positivo, e menos com mais vai dar menos. E, para terminar, o último intervalo, a região dos números à esquerda do menos 3, nós temos mais da f com mais da g, mais com mais dá mais. Pronto, pessoal, completamos o quadro de sinais. Agora eu volto lá para o início e percebo que ele está pedindo que você descubra, né, quando é que f vezes g vai ser menor ou igual que zero. É isso que ele está pedindo aqui, já que eu troquei cada pedaço por uma letra, né, por uma função f pela função g. Então, a região negativa aqui é onde deu menos. E deu menos aonde, pessoal? Deu menos. Vou marcar aqui de amarelo. Deu menos aqui, ó, entre o menos 3 e o 2. E deu menos aqui à direita do 3. Como tem o sinal de igual, então quer dizer que as extremidades todas entram na resposta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer agora é que a solução do nosso problema é dada pelo intervalo que vai do menos 3 ao 2, fechado em ambos, união com o intervalo que vai do 3 ao mais infinito. Aberto no infinito e fechado no 3. Então, eu garanto isso, quer dizer, vão funcionar. Então, vamos fazer um teste só para pegar, vou pegar um número de cada região. Ó. Da região à esquerda do menos 3, eu vou pegar o menos 4. Da região entre o menos 3 e o 2, eu vou pegar o 0. Da região entre o 2 e o 3, eu vou pegar o 2,5. E aí, na região à direita do 3, eu vou pegar o 4. E vamos fazer as contas substituindo lá na função. O menos 4 vai ficar menos 4 ao quadrado menos 9, que é x ao quadrado menos 9, que multiplica menos 3 vezes menos 4 mais 6. E aqui é o segundo pedaço. Menos 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 9 dá 7. Menos 3 vezes menos 4 dá 12, 12 mais 6 dá 18. Pessoal, 7 é positivo, 18 é positivo, a multiplicação de 2 positivos dá um número positivo. E eu não quero que dê positivo, eu quero que dê negativo. Consequentemente, menos 4 não serve. E não serviria mesmo porque a gente não pintou a região à esquerda do menos 3. Vamos testar agora o 0, a conta com o 0, tá bom? Fazendo agora a conta com o 0. Como é que ficaria? Então, no lugar lá do x, no lugar desse início aqui, eu boto o 0. Então, 0 ao quadrado, menos 9. E menos 3 vezes 0, mais 6. 0 ao quadrado dá 0, 0 menos 9 dá menos 9. O primeiro dá menos 9. Menos 3 vezes 0 dá 0, 0 mais 6 dá mais 6. Um número negativo, menos 9, multiplicado por um positivo, é óbvio que vai dar negativo. E negativo é o que me interessa aqui, ó. Negativo. Então, o 0 serve. Por que serve? Porque ele está ok. Porque ele está no intervalo que vai do menos 3 ao 2. Foi esse intervalo aqui que a gente identificou. Próximo. Teste. Isso aqui, pessoal, é só uma verificação, tá? A solução mesmo já foi encontrada, já terminou o problema. Só estou testando. Agora, testando agora o 2,5. Como é que vai ficar aqui? 2,5 ao quadrado, menos 9, que multiplica menos 3 vezes 2,5 mais 6. Esse é o segundo pedaço. 2,5 ao quadrado dá 6,25, né? E menos 3 vezes 2 dá menos 7,5. Mais 6. Pronto. 6,25 menos 9 vai dar negativo, vai dar menos 2,75. Vai dar negativo. O resultado não interessa, só baixa o sinal. E menos 7,5 mais 6 vai dar menos 1,5. Pessoal, menos com menos na multiplicação dá mais.
Como a gente já sabia que ia dar mais. Mas eu quero a região menor que zero, negativo. Então, não serve também. E por que não serve? Porque está numa região que eu não pintei. Então, já esperava que não servisse, tá? Testei 2,5. E para o último agora, falta testar, só o 4. Testando 4. 4 ao quadrado menos 9, que multiplica menos 3 vezes 4 mais 6. Então, 4 ao quadrado é 16, 16 menos 9 dá 7. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais 6. Menos 12 mais 6 dá menos 6. Positivo com negativo vai dar menos 42, vai dar negativo. Eu já sabia que ia dar negativo e funcionou porque esse resultado é, de fato, menor ou igual que zero. Então, pessoal, essa verificação é para gerar uma desconfiança clara que esses intervalos aqui que eu obtive realmente estão funcionando. Veja que quando eu pego números no intervalo, funcionou, nos intervalos, e quando eu pego números fora do intervalo, não funciona. Gente, a inequação produto para a inequação quociente, que é o próximo, é muito parecido. Eu vou fazer quase tudo igual. Inclusive, eu vou pegar esse termo x ao quadrado menos 9 e menos 3x mais 6 e vou até copiá-los para a gente aproveitar o estudo do sinal, né? Então, você começa esse aqui com, qual seria o título agora? Uma inequação. Em vez de produto, o quê? Quociente. Aí você escreve aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 9, dividido por menos 3x mais 6, menor que zero, ou igual que zero. Isso aqui é claramente uma inequação quociente. Claramente. Por quê? Porque tem um quociente. É claro que isso aqui assusta muito mais do que isso aqui, né? Quando você tem uma multiplicação, parece que é muito melhor. Quando você tem uma divisão, parece assustar bem mais. Bem, mas esses pedaços, não sei se perceberam que eu peguei o mesmo x2 menos 9 daqui, ó, e o mesmo menos 3x mais 6 daqui. Ou seja, eu vou aproveitar esses sinais já estudados. Eu não vou repetir a etapa dos estudos finais. Mas eu começo exatamente igual. Qual? É o passo a passo. Chama o numerador da função f. Chama o denominador da função g. Estuda. Você deve estudar os sinais de ambas. Das duas. Só que isso a gente já fez, né? Beleza. Depois que a gente fizer isso, faz o quadro de sinais. Tudo igual, gente. Sem nenhuma mudança. Sem nenhuma mudança. O mesmo quadro. Vou fazer aqui o mesmo quadro. Gente, eu vou aproveitar o resultado que eu usei no problema anterior. Veja que eu tenho que estar... É bom que eles fiquem alinhados. Tamanhos próximos. Um pouquinho mais. Pronto. Tá aqui. Então, repito, né? Esse aqui eu vou estudar, vou colocar o sinal da F. Esse aqui eu vou botar o sinal da G. E esse aqui eu vou botar a divisão de F sobre G. Veja que trocou multiplicação por divisão. Então, o sinal da F, qual é? Então, as raízes a gente viu que dessa função que deu menos 3 e o 3. E a gente viu que ela é côncava para cima, deu mais aqui nas extremidades e deu menos aqui no meio. A função f, a função g, a raiz deu 2, e ela é decrescente, por isso deu menos aqui à esquerda e mais à direita. Pronto. E agora a resposta. Mesmo, gente, está tudo igual, não tem nada diferente até agora, em nada. O que vai ser diferente vai aparecer daqui a pouquinho. Pronto, estão aqui as raízes. Então eu faço mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Uma dica, pessoal, é que sempre, se não houver repetição de raízes entre as funções que você botou antes,
vai dar sempre alternado, mais, menos, viu? Sempre vai ficar, se você achar o sinal da primeira região, as outras é sempre ir alternando. Bem, eu quero a região novamente, ó, eu quero que f sobre g seja menor ou igual que zero. Então, ele, mais uma vez, quer a região negativa. Eu vou pintar a mesma região que eu pintei lá. Mesma, gente. A novidade vem agora. As raízes são os números que anulam as funções, né? No caso, menos 3 e 3 anula a função f. E 2 anula a função g. Só que tem uma novidade aqui, que o g está no denominador de uma fração. E nós sabemos que não existe divisão de um número por zero, né, pessoal? Essa divisão não existe. Então, eu não posso atribuir para G os valores que anulem o denominador. E a gente sabe que esse cara acontece aqui nesse número 2. Esse número 2 aqui anula G. Então, esse 2 não pode fazer parte da resposta. A bolinha aqui vai ser aberta nele. Já as raízes da f, que anulam o numerador pode ser anulado. Existe a fração 0 sobre 7, sem nenhum problema, dá zero. Então, bolinha fechada no menos 3 e no 3, que são as raízes do denominador. Então, o conjunto de solução fica muito parecido com o anterior, e a única diferença é que aqui no 2, em vez de fechado, é aberto. E o resto permanece tudo igualzinho ao que fizemos antes. Olhe para essa resposta e olhe para essa aqui. Deixa eu trazer para cá um pouquinho mais. Ó. Vou até aqui pegar esse cara e vou levar para cá para a gente poder ver as duas respostas. Olha aqui. Então, as respostas estão todas iguais, exceto por esse sinal aqui. Ou seja, quando tiver igual, como é que eu posso resumir todo esse papo aqui? Quando tiver o igual na inequação quociente, você tem que lembrar que as raízes do denominador não servem. Agora, se não tivesse igual, pessoal, se fosse só menor, tanto nesse exemplo aqui da inequação quociente como no anterior, as respostas seriam iguaizinhas, sem nenhuma diferença. Para finalizar a nossa aula, eu vou dar uma que mistura produto e quociente, tá bom? O que você poderia chamar um caso mais difícil. Pronto, vamos lá. Olha aqui. X ao quadrado menos 25 é 3x mais 12 sobre menos x ao quadrado mais 4 menos 3x menos 2x mais 8, 9, 10, 12. Pronto. Deixa eu botar aqui, corrigir, pronto. Vou dar um caso agora teoricamente bem mais complicado, mas que não tem muito mais a mudar em relação ao anterior, não. Pronto. Isso aqui é uma inequação, ele é produto e é quociente ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na verdade, ela tem dois produtos, um no numerador e outro no denominador, mas tem um quociente, né? Tem uma fração clara aí. Qual é o procedimento, pessoal? Estudar o sinal de cada pedaço. Vai estudar o sinal da F, vai estudar o sinal da G, vai estudar o sinal da função H, vai estudar o sinal da função I. Então, vamos lá. Vou tentar ser o mais rápido possível, né? Como é que se estuda o sinal da primeira? Igual a zero, né? Igual a função a zero. Descobre que essas raízes aqui vão dar mais ou menos 5. É uma parábola côncava para cima, cujas raízes são menos 5 e 5. E nós temos a região negativa no meio, positiva aqui. Pronto. Estudei a primeira. Vamos para a segunda agora. Função de primeiro grau. Então, nós igualamos a zero. Achamos a raiz, que vai dar menos 4,
Marcamos a raiz, menos 4. É uma reta crescente. Então, cruza aqui o eixo no zero, nesse menos 4. E aqui vai ser a região positiva e aqui a região negativa. Terceira função, função que eu chamei de h. Aí igual a função h a zero. Pronto, então vai dar x ao quadrado, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Está sendo bem rápido, hein, pessoal? Então, marco as raízes, menos 2 e 2. A novidade aqui é que a concavidade agora é para baixo, já que o A é negativo, ó. E nós temos os sinais mais no meio, menos nas extremidades. E, para terminar, a função I de x iguala o I de x a zero. Para achar a raiz, descobre que x aqui vale 6. Vai dar uma reta que passa pelo 6 e ela é decrescente. Ou seja, região mais aqui e menos aqui. E agora vem o quadro de sinais, que vai ser um quadro de sinais, né? Vou fazer mesmo a mão livre aqui, um quadro de sinais bem grande, porque vão ter 4 funções. Mas nenhum problema quanto ao procedimento, tudo igual. Aqui vai ser a F, aqui vai ser a G, aqui vai ser a função H, aqui vai ser a função I, e o meu desejo é achar qual é o sinal da F vezes a G sobre a I vezes H, H vezes I vezes H, mesma coisa, propriedade comutativa. Marcando as raízes, quem são? Vamos lá, menos 5 e mais 5. Mais e menos. Segundo, menos 4, ó. Menos 4 tem que estar aqui, ó. Se botar errado, lascou. Então, eu boto menos aqui e mais aqui. A função H agora. Menos 2 e 2. Ó, então, tem que ser muito cuidadoso agora, ó. Menos 2 e 2. Obedecendo a posição da reta. E agora ela é positiva aqui e negativa nas demais regiões. Mas positiva e, desculpa. Foi mal. É negativa nas extremidades, né? Então, nessa extremidade aqui e nessa extremidade aqui também. Beleza. E a função I, a raiz é o 6. Veja que o 6 é a maior das raízes. Tem que estar à direita do 5, hein? Olha aqui, à direita do 5. E ela é negativa aqui e positiva aqui. Todo mundo aqui é mais. Pronto. Aí agora você puxa, né? Retas aqui verticais para mostrar que nós temos, né? As raízes obedecendo as suas posições na reta, hein, pessoal? Se isso não for obedecido, não funciona. Pronto. Então, quem são os números que me interessam? O menos 5, o menos 4, o menos 2, o 2, o 5 e o 6. Pronto. Então, agora é regra de sinais, ó. Menos com mais dá menos, com menos dá mais, com mais dá mais, pessoal. Nessa região aqui à direita à esquerda do menos 5. Vou repetir, ó, mais com menos, menos, menos com menos, mais com mais, mais. E seguindo a dica que eu falei a vocês, aí já para ganhar tempo, como não tem raízes coincidentes, vai sempre alternar agora, pessoal. Vai ser menos, mais, menos, mais, menos, mais. Se você tiver alguma dúvida, é só testar, ó. Menos com menos dá mais, com mais, essa região é mais. Já essa região aqui é mais com menos, ó, que dá menos. Com mais e com mais vai dar menos aqui. Pronto, agora para terminar, eu quero a região que esse sinal seja o quê? Seja maior ou igual que zero. Para ser maior ou igual que zero, eu quero a região positiva. Então, é essa daqui, essa daqui, essa daqui
e essa daqui. 4 regiões. Agora, e as extremidades fazem parte? A princípio, sim, porque tem um sinal de igual aqui. Ó. Então, sim. Só que nós temos denominador. As raízes de H, a gente sabe que são menos 2 e 2. E as raízes de... A raiz de I é o 6. Então, esses caras não fazem parte da solução. Ou seja, bolinha aberta aqui no 6, bolinha aberta no menos 2, bolinha aberta no 2. E os demais, bolinha fechada. Aqui no menos 5, aqui no menos 4 e aqui no 5. Então, o conjunto de solução dessa inequação bem trabalhosa, mais difícil do que a maioria que aparece, é o intervalo que vai do menos infinito ao menos 5, aberto no menos infinito, fechado no menos 5, união com o intervalo que vai do menos 4 ao menos 2, fechado no menos 4, aberto no menos 2, já que o menos 2 é raiz do denominador, união com o intervalo que vai do 2 ao 5, aberto no 2, porque 2 é raiz do denominador, e fechado no 5, porque 5 é raiz do numerador, e o numerador não tem problema, e finalmente união com o intervalo que vai do 6 ao mais infinito. Aqui aberto no 6 e aberto no mais infinito. Eu garanto que se você pegar números em qualquer um desses 4 intervalos aqui que eu botei na solução, vai funcionar. Já se você pegar números nos intervalos que eu não peguei, nesses intervalos aqui, ó, então esses números aí nesses intervalos não vão funcionar. Bem, pessoal, isso é tudo. Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Deixa eu parar o compartilhamento do quadro. Pronto. Então, falamos da inequação. O que é? Esse vídeo, né, foi amplo, porque a gente tocou o que é inequação, que tem que ter variável e desigualdade. Comentamos que a inequação de primeiro grau resolve de uma maneira muito simples, isolando a variável, exatamente como a equação. Já a inequação de segundo grau, que foi a novidade, precisou a gente pedir ajuda da função, ou seja, estudar a função e ver quando y atendia ao sinal que está presente na inequação. Depois da inequação de segundo grau, vimos agora as inequações produto e quociente, que na verdade é uma coisa só, que também precisa do estudo do sinal. Então, pessoal, estudo do sinal de uma função é algo extremamente importante. E nós fizemos agora com detalhes para a função do segundo grau. Eu agradeço a atenção de vocês e com isso a gente finaliza, é bem importante perceber isso, a gente finaliza a parte de função de segundo grau, a parte já do primeiro semestre, né? Que normalmente eu costumo finalizar no primeiro semestre, na função do segundo grau. E agora, a partir da aula 28, a gente começa com função, um módulo, né? O conceito do módulo que já é a segunda metade, o segundo semestre da matéria do primeiro ano. Tá beleza, pessoal? Então, mas outro detalhe, foram 27 vídeos nessa primeira metade. Na segunda metade, vão ser menos que 27, com certeza, tá certo? Eu estimo, talvez, não sei, uns 20, talvez. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!